retorno agora ao nosso tema em face da dúvida quanto a saber se o ego e o superego são inconscientes ou se simplesmente produzem efeitos inconscientes. Decidimos-nos por boas razões a favor da primeira possibilidade. E é realmente este o caso. Grande parte do ego e do superego pode permanecer inconsciente e é normalmente inconsciente. Isto é, a pessoa nada sabe dos conteúdos dos mesmos e é necessário despender esforços para torná-los conscientes. E é um fato que o ego e o consciente, o reprimido e o inconsciente não coincidem. Sentimos necessidade de proceder a uma revisão fundamental de nossa atitude relativa a esse problema consciente-inconsciente. Em primeiro lugar, sentimos-nos muito inclinados a reduzir o valor do critério do ser consciente, de vez que se mostrou tão pouco digno de fé. Mas estaríamos fazendo-lhe uma injustiça, e como se pode dizer de nossa vida, não tem muito valor, mas é tudo o que temos. Sem a revelação proporcionada pela qualidade da consciência, estaríamos perdidos na obscuridade da psicologia profunda. Devemos, contudo, encontrar nosso rumo. Não há necessidade de discutir o que se deva denominar consciente. Não pairam dúvidas sobre isto. O mais antigo e o melhor significado da palavra inconsciente é o significado descritivo. Denominamos inconsciente um processo psíquico cuja existência somos obrigados a supor. Travessão, devido a algum motivo tal que o inferimos a partir de seus efeitos, travessão, mas do qual nada sabemos. Nesse caso, temos para tal processo a mesma relação que temos para com um processo psíquico de uma outra pessoa, exceto que de fato se trata de um processo nosso mesmo. Se quisermos ser ainda mais corretos, modificaremos nossa assertiva dizendo que denominamos inconsciente um processo se somos obrigados a supor que ele está sendo ativado no momento, embora no momento não saibamos nada a seu respeito. Essa restrição faz-nos raciocinar que a maioria dos processos conscientes são conscientes apenas num curto espaço de tempo. Muito em breve se tornam latentes, podendo, contudo, facilmente tornar-se de novo conscientes. Também poderíamos dizer que se tornaram inconscientes se fosse absolutamente certo que, na condição de latência, ainda constituem algo de psíquico.
Até aí não teríamos aprendido nada novo e não teríamos adquirido o direito de introduzir o conceito de inconsciente na psicologia. Mas então surge a observação que já pudemos fazer com referências parapraxias, a fim de explicar um lapso de língua, por exemplo, achamo-nos na obrigação de supor que a intenção de fazer um determinado comentário estava presente na pessoa. Concluímo-lo com segurança a partir da interferência dessa intenção no comentário que ocorreu, mas a intenção não foi levada a cabo e era, portanto, inconsciente quando, a seguir, nós a revelamos à pessoa que cometeu o lapso. Se ela reconhece tal intenção como sendo-lhe já familiar, era-lhe esta, então, apenas temporariamente inconsciente. Se contudo a repele como algo alheio, tal intenção foi, então, permanentemente inconsciente. Partindo dessa experiência, retrospectivamente, adquirimos o direito de afirmar ser inconsciente também algo que tinha sido qualificado como latente. Uma reflexão sobre essa relação dinâmica permite-nos agora distinguir duas espécies de inconsciente travessão, uma que é facilmente transformada em circunstâncias de ocorrência frequente em algo consciente, e uma outra na qual essa transformação é difícil e apenas se realiza quando sujeita a considerável dispêndio de esforços ou possivelmente jamais se efetue absolutamente, com a finalidade de evitar ambiguidade no sentido de estarmos-nos referindo a um ou a outro inconsciente, de estarmos usando a palavra no sentido descritivo ou no sentido dinâmico, utilizamo-nos de um expediente permissível e simples, o inconsciente que está apenas latente, portanto, facilmente se torna consciente, denominamo-lo pré-consciente e reservamos o termo inconsciente para o outro. Temos agora três termos: consciente, pré-consciente e inconsciente, com os quais podemos ser bem-sucedidos em nossa descrição dos fenômenos mentais. Repetindo, o pré-consciente também é inconsciente no sentido puramente descritivo, mas não lhe atribuímos esse nome, exceto quando falamos sem a preocupação de conferir-lhe precisão ou quando temos de fazer a defesa da existência. Na vida mental de processos inconscientes em geral,
Os senhores admitirão, segundo espero, que até esse ponto isto não está totalmente mal e permite um manejo conveniente, sim, mas, infelizmente, o trabalho da psicanálise viu-se compelido a empregar a palavra inconsciente em mais um sentido, o terceiro, e isto certamente pode ter causado confusão sob o novo e poderoso impacto da existência de um extenso e importante campo da vida mental, normalmente afastado do conhecimento do ego, de modo que os processos que nele ocorrem têm de ser considerados como inconscientes em sentido verdadeiramente dinâmico. Vimos a entender o termo inconsciente também num sentido topográfico ou sistemático. Passamos a falar em sistema do pré-consciente e em sistema do inconsciente, em conflito entre o ego e o sistema inconsciente, e temos empregado cada vez mais frequentemente essa palavra com a finalidade de assinalar antes uma região mental do que para designar uma qualidade daquilo que é mental. A descoberta realmente inconveniente de que partes do ego e também do superego são inconscientes no sentido dinâmico atua neste ponto como um alívio, possibilita a remoção de uma complicação. Percebemos não termos o direito de denominar sistema inconsciente a região mental alheia ao ego, de vez que a característica de ser inconsciente não lhe é exclusiva. Assim sendo, não usaremos mais o termo inconsciente no sentido sistemático e daremos àquilo que até agora temos assim descrito um nome melhor, um nome que não seja mais passível de equívocos, aceitando uma palavra empregada por Nietzsche e acolhendo uma sugestão de George Grodeck, 1923, de hora em diante, chamá-lo-emos de id. Esse pronome pessoal parece especialmente bem talhado para expressar a principal característica dessa região da mente, travessão, o fato de ser alheia ao ego, o superego, o id e o ego, travessão. Estes são, pois, os três reinos, regiões, províncias em que dividimos o aparelho mental de um indivíduo e é das suas relações mútuas que nos ocuparemos a seguir. Antes, porém, uma breve interpolação. Penso que os senhores se sentem insatisfeitos porque as três qualidades da consciência e as três regiões do aparelho mental não se agruparam em três pares harmônicos e os senhores podem considerar esse fato em certo sentido obscurecedor de nossos achados. Não penso, todavia, que devamos
lamentá-lo, e devemos dizer a nós mesmos que não tínhamos o direito de esperar nenhuma disposição homogênea nessas coisas. Permitam-me mostrar-lhes uma analogia. É verdade que as analogias nada decidem, mas podem fazer a pessoa sentir-se mais à vontade. Estou imaginando uma região com uma paisagem de configuração variada, travessão, montanhas, planícies e cadeias de lagos, travessão, e com uma população mista, é habitada por alemães, magiares e eslovacos que se dedicam a atividades diferentes. Ora, poderiam as coisas estar repartidas de tal modo que os alemães, criadores de gado, habitam a região montanhosa, os magiares que plantam cereais e videiras moram nas planícies e os eslovacos que capturam peixes e tecem o junco vivem junto aos lagos. Se a partilha pudesse ser tão simples e definida em Woodrow Wilson ficaria feliz da vida com isso. Também seria conveniente um tal arranjo para uma conferência numa aula de geografia. Entretanto, seria provável que os senhores encontrassem menos homogeneidade, mais mistura se viajassem pela região. Alemães, magiares e eslovacos vivem disseminados por toda parte. Na região montanhosa também há terras cultiváveis e cria-se gado também nas planícies. Algumas coisas naturalmente são conforme os senhores esperavam, pois não se pode capturar peixes nas montanhas e os vinhedos não crescem na água. Realmente, o quadro da região que os senhores se afiguram pode, na sua totalidade, ajustar-se aos fatos. Os senhores, no entanto, terão de conformar-se com desvios nos detalhes. Os senhores não haverão de esperar que eu tenha muita coisa nova a dizer-lhes acerca do Ide, exceto seu nome novo. É a parte obscura, a parte inacessível de nossa personalidade, o pouco que sabemos a seu respeito. Aprendemo-lo de nosso estudo da elaboração onírica e da formação dos sintomas neuróticos, e a maior parte disso é de caráter negativo e pode ser descrita somente como um contraste com o ego. Abordamos o id com analogias. Denominamo-lo caos, caldeirão cheio de agitação fervilhante. Descrevemo-lo como estando aberto no seu extremo a influências somáticas e como contendo dentro de si necessidades instintuais que nele encontram expressão psíquica. Não sabemos dizer, contudo, em que substrato está repleto de energias que a ele chegam dos instintos, porém
não possui organização, não expressa uma vontade coletiva, mas somente uma luta pela consecução da satisfação das necessidades instintuais, sujeita à observação do princípio do prazer. As leis lógicas do pensamento não se aplicam ao id. Isto é verdadeiro, acima de tudo, quanto à lei da contradição. Impulsos contrários existem lado a lado sem que um anule o outro, ou sem que um diminua o outro. Quando muito podem convergir para formar conciliações sob a pressão econômica dominante com vistas à descarga da energia. No id não há nada que se possa comparar à negativa e é com surpresa que percebemos uma exceção ao teorema filosófico, segundo o qual espaço e tempo são formas necessárias de nossos atos mentais. No id não existe nada que corresponda à ideia de tempo. Não há reconhecimento da passagem do tempo e travessão, coisa muito notável e merecedora de estudo no pensamento filosófico. Nenhuma alteração em seus processos mentais é produzida pela passagem do tempo. Impulsos plenos de desejos que jamais passaram além do id, e também impressões que foram mergulhadas no id pelas repressões, são virtualmente imortais. Depois de se passarem décadas, comportam-se como se tivessem ocorrido há pouco. Só podem ser reconhecidos como pertencentes ao passado. Só podem perder sua importância e ser destituídos de sua catexia de energia quando tornados conscientes pelo trabalho da análise. E é nisto que, em grande parte, se baseia o efeito terapêutico do tratamento analítico. Muitíssimas vezes tive a impressão de que temos feito muito pouco uso teórico desse fato estabelecido, além de qualquer dúvida da inalterabilidade do reprimido com o passar do tempo. Isso parece oferecer um acesso às mais profundas descobertas. Infelizmente, eu próprio não fiz qualquer progresso nessa parte. Naturalmente, o id não conhece nenhum julgamento de valores, não conhece o bem, nem o mal, nem moralidade, domina todos os seus processos o fator econômico, ou, se preferirem, o fator quantitativo, que está intimamente vinculado ao princípio de prazer. Catexias instintuais que procuram a descarga, a travessão, isto, em nossa opinião, é tudo o que existe no id. Parece mesmo que a energia desses impulsos instintuais se acha num estado diferente daquele encontrado em outras regiões da mente.
muito mais móvel e capaz de descarga. De outro modo, não ocorreriam os deslocamentos e as condensações que são tão característicos do id e que tão radicalmente desprezam a qualidade daquilo que é catexizado, travessão, aquilo que no ego chamaríamos de uma ideia. Daríamos muito para entender mais acerca dessas coisas. Aliás, os senhores podem verificar que estamos em condições de atribuir ao id características outras além dessa de ser inconsciente e podem reconhecer a possibilidade de partes do ego e do superego serem inconscientes sem possuírem as mesmas características primitivas e irracionais. Podemos esclarecer melhor as características do ego real, na medida em que este pode ser diferenciado do id e do superego, examinando sua relação com a parte mais superficial do aparelho mental, que descrevemos como o sistema PCPT-CS. Esse sistema está voltado para o mundo externo e ao meio de percepção daquilo que surge de fora, e durante o seu funcionamento surge nele o fenômeno da consciência. É o órgão sensorial de todo o aparelho. Ademais, é receptivo não só às excitações provenientes de fora, mas também aquelas que emergem do interior da mente. Quase não necessitamos procurar uma justificativa para a opinião segundo a qual o ego é aquela parte do id que se modificou pela proximidade e influência do mundo externo, que está adaptada para a recepção de estímulos e adaptada como escudo protetor contra os estímulos, comparável à camada cortical que circunda uma pequena massa de substância viva. A relação com o mundo externo tornou-se o fator decisivo para o ego. Este assumiu a tarefa de representar o mundo externo perante o id, travessão, o que é uma sorte para o id, que não poderia escapar à destruição se, em seus cegos intentos que visam a satisfação de seus instintos, não atentasse para esse poder externo supremo. Ao cumprir com essa função, o ego deve observar o mundo externo, deve estabelecer um quadro preciso do mesmo nos traços de memória de suas percepções e, pelo seu exercício da função de teste de realidade, deve excluir tudo o que nesse quadro do mundo externo é um acréscimo decorrente de fontes internas de excitação. O ego controla os acessos à motilidade sob as ordens do id, mas entre uma necessidade e uma ação interpôs uma protelação sob forma de atividade do pensamento, durante a qual se utiliza dos
resíduos minêmicos da experiência. Dessa maneira, o ego destronou o princípio de prazer que domina o curso dos eventos no id sem qualquer restrição e o substituiu pelo princípio de realidade que promete maior certeza e maior êxito. A relação com o tempo, tão difícil de descrever, também é introduzida no ego pelo sistema perceptual. Dificilmente pode-se duvidar de que o modo de atuação desse sistema é o que dá origem à ideia de tempo. O que, contudo, muito particularmente distingue o ego do id é uma tendência à síntese de seu conteúdo, à combinação e à unificação dos seus processos mentais, o que está totalmente ausente no id. Quando agora abordamos os instintos na vida mental, conseguiremos, segundo espero, reconstituir essa característica essencial do ego em sua origem. Somente ela produz o alto grau de organização que o ego requer para suas melhores realizações. O ego evolui da percepção dos instintos para o controle destes. Esse controle, porém, apenas é realizado pelo representante psíquico do instinto quando tal representante se situa no lugar que lhe é próprio, num amplo conjunto de elementos quando tomado em um contexto coerente. Para adotar um modo popular de falar, poderíamos dizer que o ego significa razão e bom senso, ao passo que o id significa as paixões indomadas. Até aqui temo-nos deixado impressionar pelos méritos e capacidades do ego. É tempo agora de considerar também o outro lado. O ego, afinal, é apenas uma parte do id, uma parte que foi adequadamente modificada pela proximidade com o mundo externo, com sua ameaça de perigo. Do ponto de vista dinâmico, ele é fraco, tomou emprestadas ao id as suas forças e, em parte, entendemos os métodos travessão. Poderíamos chamá-los subterfúgios travessão, pelos quais extrai do id quantidades adicionais de energia. Um dentre tais métodos, por exemplo, consiste em identificar-se com objetos reais ou abandonados. As catexias objetais procedem das exigências instintuais do id. O ego tem de, em primeiro lugar, registrá-las, mas identificando-se com o objeto, o ego recomenda-se ao id em lugar do objeto e procura desviar a libido do id para si próprio. Já vimos que no decurso de sua vida, o ego assume dentro de si um grande número de precipitados, como este das mencionadas catexias objetais. O ego deve, no geral, executar as intenções do id e cumpre sua atribuição descobrindo as circunstâncias em que essas intenções possam ser mais bem realizadas.
A relação do ego para com o id poderia ser comparada com a de um cavaleiro para com seu cavalo. O cavalo provê a energia de locomoção, enquanto o cavaleiro tem o privilégio de decidir o objetivo e de guiar o movimento do poderoso animal, mas muito frequentemente surge entre o ego e o id a situação, não propriamente ideal, de o cavaleiro só poder guiar o cavalo por onde este quer ir. Há uma parte do id da qual o ego separou-se por meio de resistências devidas à repressão. A repressão, contudo, não se estende para dentro do id. O primeiro funde-se no restante do id. Adverte-nos um provérbio de que não sirvamos a dois senhores ao mesmo tempo. O pobre do ego passa por coisas ainda piores. Ele serve a 3 severos senhores e faz o que pode para harmonizar entre si seus reclamos e exigências. Esses reclamos são sempre divergentes e, frequentemente, parecem incompatíveis. Não é para admirar se o ego tantas vezes falha em sua tarefa. Seus 3 tirânicos senhores são o mundo externo, o superego e o id. Quando acompanhamos os esforços do ego para satisfazê-los simultaneamente ou antes para obedecer-lhe simultaneamente, não podemos nos arrepender por termo-lo personificado ou por termo-lo erigido em um organismo separado. Ele se sente cercado por 3 lados, ameaçado por 3 tipos de perigo aos quais reage quando duramente pressionado, gerando ansiedade devido à sua origem decorrente das experiências do sistema perceptual. Ele é destinado a representar as exigências do mundo externo. Contudo, também se esforça por ser um servo leal do id, manter um bom relacionamento com este, recomendar-se ao id como um objeto e atrair para si a libido do id. Em suas tentativas de exercer mediação entre o id e a realidade, frequentemente é obrigado a encobrir as ordens inconscientes do id mediante suas próprias realizações pré-conscientes, a ocultar os conflitos do id com a realidade, a reconhecer com diplomática dissimulação que percebe a realidade, mesmo quando o id permaneceu rígido e intolerante. Por outro lado, é observado a cada passo pelo superego severo que estabelece padrões definidos para sua conduta, sem levar na mínima conduta suas dificuldades relativas ao mundo externo e ao id, e que se essas exigências não são obedecidas, pune-o com intensos sentimentos de inferioridade e de culpa. Assim, o ego, pressionado pelo id, confinado pelo superego, repelido pela realidade, luta por exercer eficientemente sua incumbência econômica de
instituir a harmonia entre as forças e as influências que atuam nele e sobre ele, e podemos compreender como é que com tanta frequência não podemos reprimir uma exclamação. Abre aspas, a vida não é fácil, fecha aspas, se o ego é obrigado a admitir sua fraqueza, ele irrompe em ansiedade, travessão. Ansiedade realística referente ao mundo externo, ansiedade moral referente ao superego e ansiedade neurótica referente à força das paixões do id. Gostaria de configurar as relações estruturais da personalidade mental segundo as descrevi para os senhores neste despretensioso esquema com que os presenteio. Como vem, o superego se funde no id, na verdade, como herdeiro do complexo de Édipo, tem íntimas relações com o id, está mais distante do sistema perceptual do que o ego. O id relaciona-se com o mundo externo somente através do ego, travessão, ao menos de acordo com esse diagrama. Por certo, é difícil dizer atualmente em que medida o esquema está correto. Em um aspecto, indubitavelmente não está. O espaço ocupado pelo id inconsciente devia ter sido incomparavelmente maior do que o do ego ou do pré-consciente. Devo pedir-lhes que o corrijam em seus pensamentos. E aqui está outra advertência para completar essas observações que certamente foram cansativas e talvez não muito esclarecedoras. Ao pensar nessa divisão da personalidade em um ego, um superego e um id, naturalmente os senhores não terão imaginado fronteiras nítidas como as fronteiras artificiais delineadas na geografia política. Não podemos fazer justiça às características da mente por esquemas lineares como os de um desenho ou de uma pintura primitiva, mas de preferência por meio de áreas coloridas, fundindo-se umas às outras, segundo as apresentam artistas modernos. Depois de termos feito a separação, devemos permitir que novamente se misture conjuntamente o que havíamos separado. Os senhores não devem julgar com demasiado rigor uma primeira tentativa de proporcionar uma representação gráfica de algo tão intangível como os processos psíquicos. É altamente provável que o desenvolvimento dessas divisões esteja sujeito a grandes variações em diferentes indivíduos. É possível que no decurso do funcionamento real elas possam mudar e passar por uma fase temporária de involução, particularmente no caso da que é filogeneticamente a última e a mais delicada dessas divisões, travessão.
a diferenciação entre o ego e o superego, travessão. Algo desse teor parece verdadeiro. Está fora de dúvida que a mesma coisa se produz através da doença psíquica. Também é fácil imaginar que determinadas práticas místicas possam conseguir perturbar as relações normais entre as diferentes regiões da mente, de modo que, por exemplo, a percepção pode ser capaz de captar acontecimentos nas profundezas do ego e no id, os quais de outro modo lhe seriam inacessíveis. Pode-se, porém, com segurança duvidar se a esse caminho nos levará às últimas verdades das quais é de se esperar a salvação. Não obstante, pode-se admitir que os intentos terapêuticos da psicanálise têm escolhido uma linha de abordagem semelhante. Seu propósito é, na verdade, fortalecer o ego, fazê-lo mais independente do superego, ampliar seu campo de percepção e expandir sua organização, de maneira a poder assenhorar-se de novas partes do id. Onde estava o id, ali estará o ego. É uma obra de cultura, não diferente da drenagem do Zuiderzee.